Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim acompanhando o mercado, de olho nos acontecimentos do mercado do boi. A agropecuária brasileira passando por um momento bastante interessante, com preços bem elevados aí, quando a gente compara, por exemplo, o que aconteceu com janeiro do ano passado e com os preços que a gente está vendo esse ano, a gente tem aí uma condição bastante favorável. A gente viu um aumento do preço da arroba desde o início do ano para cá. Enfim, o que a gente precisa saber é qual a força que essa cotação tem para se manter ou continuar subindo. E, enfim, quais são os fatores que influenciam nessa precificação da arroba aqui no Brasil. Por isso a gente convidou o João Otávio Figueiredo, analista lá da Datagro, está aqui já com a gente, João. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Semana começando, a gente pegou a sexta-feira com o mercado um pouco menos motivado do que no início da semana anterior, mas ainda assim com níveis importantes de preços para arroba, João. O que a gente pode esperar para essa semana e como é que a semana está começando aí? Quais são os pontos que a gente tem que ficar atento? Seja bem-vindo. Alexander, bom dia, boa tarde para todos. Um prazer falar com vocês, que a gente tenha um ano aí muito positivo, todos com saúde e com menos turbulências. Alexandre, é interessante, a gente tem um ano, começo de ano assim aquecido mesmo, a gente estava conversando com a equipe técnica hoje de manhã aqui, a gente vê que no balizador de PB da Datagro, a gente iniciou o primeiro dia útil do ano, dia 4/1, com a arroba sendo cotada a R$ 276, arroba, 276. E sexta-feira agora, no dia 15, a nossa cotação fechou a 289 para essa base São Paulo, tá? Então isso significa um aumento de 4,7% da arroba nesse ano, nos primeiros dias do ano. Isso se reflete não só na Praça Base São Paulo, mas também em outras praças. Esse aumento significativo vem em todas as praças. Isso reflete o quê? O mercado no passado, em dezembro, ele desaqueceu um pouquinho, a arroba veio um pouco para trás, depois daquele pico de preço no dia 11 de novembro, que bateu 292. Então ele recuou um pouquinho para trás e esse começo de ano ele já volta a se aquecer um pouco, já ganha 5 pontos para cima. E estamos trabalhando com a casa 289. O que a gente está imaginando? O que a gente vê de fato de fundamento no mercado? A oferta de gado ainda se mantém bastante restrita. A gente vê que apesar dos volumes de preço, o patamar de preço ter se elevado, o número de negociação registrada no balizador, em outros, no mercado como um todo, está um pouco menor. A gente vê um mercado um pouco mais desaquecido nesse momento em termos de volume de negociação. Por quê? Porque a oferta de gado ainda está bastante desaquecida. A gente tem pouco gado pronto. Lembrando que no passado a gente teve um ano muito complicado, no final do ano todo foi um ano muito seco, então a gente teve uma escassez de pasto muito grande. Dezembro agora a gente teve chuvas volumosas que ajudaram a recuperar um pouco de pasto. Mas isso, o gado está atrasado. Esse gado que recebeu pouco pasto durante o ano todo, esse gado está com atrasado. Tem muito gado que era para estar ficando pronto agora a pasto, que costumava ficar pronto em janeiro, fevereiro, não vai ficar pronto agora. Então a gente vê que mesmo com o patamar de preço mais elevado, a indústria pagando um pouco a mais, a gente vê que não está sendo encontrado esse gado. E a sensação também que a gente percebe, quando o mercado começa a gravitar nesse patamar de 280, 290, ele começa a parecer encontrar um ponto de equilíbrio. A gente tem algum outro gado esporádicos aí ofertando com R$300 arroba, a gente teve uma negociação registrada essa semana de R$300 arroba, mas são assim casos pontuais, e não é a realidade de mercado ainda essa, né? Não está como a moda de negociação no patamar de 300. Então a situação que a gente tem nesse momento, que esse patamar de 280, 290 é um patamar que dialoga mais assim com a realidade de mercado que a gente vê agora nesse momento. A escala permanece curta, de 4,6 dias, né? A gente vê que a escala está bastante apertada ainda, tem preponderantemente as negociações desse momento, os frigoríficos têm pago preços à vista, isso está um poder de barganha interessante do pecuarista nesse momento. Então a gente vai ver assim, a pecuária começa um ano com um grau de otimismo muito interessante, porque as exportações também, o mercado externo está continuando aquecido, a gente vê que a primeira semana de janeiro foi bem positiva também, a gente está aí com um patamar de 8,1 mil toneladas por dia embarcadas em janeiro, que ano passado foi 5,3. Então, ano passado, que já foi um ano bem forte, que a gente fechou as exportações nossa aí, total do Brasil com 1,7 milhão de toneladas, né? Lembrando que foi 1,5 em 2019, 1,7, esse crescimento vem ano a ano, então a gente tem expectativa, esse ano já começa mais forte que o ano passado, que foi um ano de recorde das exportações. Então, assim, todos esses fatores no momento refletem o porquê que o mercado está em alta. Mas nesse momento a gente começa a ver que o mercado sentiu um pouco que ele vai encontrando aí esse equilíbrio de preço
patamar de 290. Diante desse quadro que você traçou para a gente, os R$ 300 que você citou aí, que já houve negócio, mas de forma esporádica e muito pontual, enfim, para um gado muito específico. Ele tem a condição de se consolidar, João, ou ainda esse viés, ou esse intervalo de 280 a 290 é o mais factível nesse momento? Olha, esse patamar de 300, tem alguns analistas, como o pessoal de mercado, que acha que isso pode acontecer. Mas, sabe, lembrando ali em novembro, tá, quando começou a atingir esse patamar de 300, a indústria tirou o pé para trás nas compras. A gente até lembra aí que até muitos pecuaristas reivindicaram isso, que a indústria sentiu, pô, esse patamar de 300 aperta, minha margem lá fora fica um pouco menor. Então, assim, pode ser que aconteça, mas o que a gente vem de fato sentindo que esse nível de 280, 290 é mais factível, já está acontecendo. Esse nível já é uma realidade nesse momento. Então a gente espera agora, nos próximos meses, aí com esse volume de chuva interessante que teve em dezembro, que pode ser que a oferta que está muito apertada nesse momento melhore um pouco aí de fevereiro para frente, a gente consiga ter um pouco mais de gado disponível, se os espaços derem mais condições e tal. Então a gente vai sentindo um pouco isso. Mas é difícil cravar que 300 vai ser patamar de preço consolidado, né? Mas uma coisa de fato, a realidade é que o mercado subiu nesse momento e ele parece estar muito firme aí. A gente não vê o mercado muito para trás de 280 também, porque a gente está vendo o desafio está sendo na recompra, né? O preço do bezerro está muito elevado, então o pecuarista está fazendo muita conta, teve margens interessantes ano passado, mas muita gente está fazendo a reposição de gado, está encarando dificuldade. O pessoal do confinamento também está tendo um ano desafiador. Conversei mais cedo hoje com o analista de mercado de grãos, o França Júnior, e a gente conversou um pouco sobre o mercado de milho, né? E foi interessante ver, o Brasil está com estoque apertado. A safra americana também está com estoque apertado. Então a gente não sabe, o milho nesse patamar de para cima de R$ 80 a saca, traz um desafio muito grande para quem vai confinar gado também, né? A gente vai ter agora a safra de verão, que está com algumas dificuldades, e muitas apostas estão sendo feitas na safra de inverno. Então vamos ver como é que vai ser a safra de inverno também, que tem alguns riscos climatológicos maiores que a safra de verão. Então vai ter um ano desafiador para quem está recomprando bezerro e para quem vai confinar também. Então, assim, tudo indica nesse momento que o boi deve se manter nesse patamar firme de preço. A grande pergunta né? Qual que é esse teto? Até onde que ele pode chegar e aonde que ele vai se consolidar de maneira mais assim firme, mas a gente espera um pouco de volatilidade. Eu acho que o mercado de boi deve ter um pouco de volatilidade nesse ano, com certeza. Ô, João, mas pelo que eu estou entendendo da sua fala, essa firmeza, ela vem basicamente da oferta curta, é isso? Esse é o principal fator. Assim, o ciclo pecuário está apertado, como um todo, o ano passado já refletiu isso, e a gente está vendo isso de novo esse ano. É um ano ainda de oferta restrita de gado. Isso aí está sendo o grande drive nesse momento do mercado, que está apertando e está levando que a indústria pague um pouco mais caro nesse momento na carne do produtor. Porque realmente o gado de confinamento começou agora a encerrar o ciclo, o gado a pasto que era para estar pronto nesse momento não está pronto, então a procura por gado está assim, bastante acirrada. E o pecuarista, assim, tem muita gente falando assim, mesmo que pagasse um pouco mais caro agora, a oferta de gado talvez não fosse tão expressiva. Então a gente vai sentir um pouquinho como é que esse mercado vai comentar também, né? E muita gente também, Alex, ainda atento no movimento de mercado interno. Lembrando que o auxílio emergencial foi, nesse momento, encerrado nesse ano, então atendeu 62 milhões de pessoas, ou de famílias do Brasil como um todo, com volume, uma gestão de dinheiro na economia direta, né? Então a gente vai sentir isso. E, por outro lado, também, a gente não pode deixar de comentar aqui ontem, né, que a gente celebrou aqui a primeira pessoa vacinada no Brasil, aqui é o Instituto Butantan, aqui junto com o governo do Estado de São Paulo. É um fator positivo, é um fator que traz uma atmosfera de otimismo, não só para o mercado de boi, mas para a economia como um todo. Claro que as vacinações vão ser assim, volumes tímidos no começo, mas gradualmente isso vai aumentar. Então, era um cenário do mercado que a gente viu uma crise que a gente comentava que era sem horizonte. Agora a gente pode começar a fazer conta, estimativa, quantos por cento da população vão estar vacinadas até em julho, então isso traz otimismo para o mercado, não só no Brasil, mas no mundo também, que a partir do momento que as pessoas vão sendo vacinadas no mundo, as economias vão flexibilizando suas políticas de lockdown, vai ter mais demanda por alimento. Então a gente vê que a alta nos alimentos como um todo, não só o boi, mas também o açúcar, soja, milho, trigo, diversas commodities estão em alta nesse momento, né? Então a gente vai acompanhar um pouco isso. Tem o corte do auxílio emergencial, mas por outro lado também tem o otimismo que a gente começa a vacinar a população e o mercado interno vai aí, nesse primeiro semestre ainda está com um cenário de dificuldade, mas no segundo semestre a gente pode começar a ter uma visão mais otimista.
Então, o início da vacinação, ele cria uma perspectiva de melhora da economia para o segundo semestre, consequentemente, uma melhora da demanda interna. Mas isso só para o segundo semestre, né, João? Não dá para a gente contar com uma demanda interna diferenciada nesse início de ano, né? Vai ser um ano desse em termo assim, de demanda interna um pouco desafiador, porque apesar da concepção da vacina, que não está muito se levando nesse momento, os níveis de contágio, de mortes diárias, voltando aos patamares recordes da pandemia, né? Daquele pico que a gente teve lá em agosto, julho, né? Então, é um cenário um pouco preocupante aí nos hospitais um pouco cheios em São Paulo, então vai ter um começo de ano assim, um pouco difícil, mas a gente vê a economia dando alguns sinais de recuperação, assim, vê algumas empresas voltando a contratar, os números do CAGED são ainda tímidos, mas teve alguns aumentos de geração de emprego. Então, apesar da queda do auxílio, também a economia voltou a aquecer, porque com a vacinação o pessoal começa a fazer planejamento, as empresas podem querer voltar a contratar. Então, a gente vai sentindo como vamos poder ponderar isso aí, como é que vai impactar o corte do auxílio, a gente vai ver isso mais fevereiro agora, mas também a economia, aos poucos, relativamente, vai começar cada vez mais dar sinais de retomada. Né? Espero que assim seja. E isso ficaria mais claro no segundo semestre para a gente, obviamente, então. Isso dado, né? A gente viu o planejamento do Estado de São Paulo, chegou aí a primeira vacina da China, deve chegar aí a Pfizer também, a que está produzindo na Índia, então o volume de entrega e de produção de vacinas no Brasil deve aumentar, a estimativa aí de algumas casas que julho para frente já tem aí mais de 50, 60, alguns otimistas falam de 70% da população vacinada. Isso realmente traz uma perspectiva boa, porque daí os serviços de comida, as viagens, tudo isso pode voltar e isso aí demanda mais alimento. E os restaurantes que estavam muitas trabalhando com operação um pouco mais baixa podem voltar a se aquecer, mas ainda é cedo para falar, né? Acho que ontem foi a primeira vacina que foi dada, ainda a gente tem que ter assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? A gente tem que ter um pouco de pé no chão nesse momento também, para a gente ver como é que as coisas vão, se não vai ter nenhum também, algum entrave. O Brasil é muito bom no sistema de distribuição, mas a gente precisa ver como é que tudo vai fluir nesse momento, né? Bom, então, em relação à demanda interna, a gente tem uma melhora do cenário, mas não um cenário consolidado ainda, então vamos esperar para ver como é que a economia vai reagir. Agora, e a demanda externa, João? O que a gente pode esperar dela? Hoje, por exemplo, saiu uma notícia na Reuters falando que a produção de carne suína na China, ela acabou superando as expectativas no ano passado, em 2020. Ainda é pequeno, ainda não alcançou um número de antes da gripe suína, né, do problema da gripe suína, mas a recuperação já acontece. Isso, de alguma forma, pode impactar na decisão do chinês de comer carne bovina, ou são mercados distintos e diferentes aí? Não é motivo de preocupação nesse momento? A gente vê, Alexander, a China é sempre um caso interessante de olhar, porque tudo está assim, em crescimento na China em termos de consumo, não só de proteína, mas de outros alimentos também, é tudo muito em alta na China. Né? Então a gente vê que no ano passado a gente fechou nossas exportações aí com 1,7 milhão de toneladas, gerando mais de 7,5 bilhões de dólares, com um recorde para a indústria brasileira. Então a gente vê que boa parte quem comprou nossa carne é 54% da China e 10% do Hong Kong. Na verdade é mesmo, isso só troca a porta de entrada, né? Então a China comprou 64% da carne bovina in natura do Brasil no passado. Esse dado é bastante expressivo. E a primeira semana de janeiro já denotou isso, que as exportações continuam aquecidas e que a China tem sendo o grande potencial exportador. Tem uma recuperação, sim, do plantel de suíno na China, apesar depois da porrada muito grande que eles levaram com a gripe suína africana, né, que dizimou quase um terço do plantel chinês, então foi muito agressivo mesmo. Eles estão recuperando agora, mas é uma recuperação nas estimativas que a gente vem acompanhando, e isso vai estar estável lá para 2025, não muito antes disso. A recuperação começa agora, mas de maneira muito gradual. Então a gente nota que a gente imagina que o mercado chinês vai continuar demandando carne bovina do Brasil. Por quê? Tem diversos fatores. O êxodo rural na China é muito grande, a população está migrando de maneira assim, muito expressiva do campo para a cidade. E a demanda por carne bovina, muita gente comenta que a carne bovina no mercado chinês é uma novidade para muitas pessoas. Muitas pessoas na China nunca tinham comido carne de boi. Então está sendo muito bem recebida a carne bovina por lá.
eles não têm a capacidade tão grande de termos de espaço, né? A água é um problema muito grande na China de produzir carne de boi por lá, então eles devem continuar importando a carne bovina brasileira. Então a gente vê que a China não foi um ano esporádico, foi um ano assim muito atípico. Realmente a gente teve um dólar que ajudou, que deu suporte muito grande para alavancar esse volume de exportação, mas não foi só isso, foi porque os frigoríficos brasileiros hoje cada vez mais estão mais afiados em termos de atender os parâmetros sanitários. A gente vê que a pecuária brasileira está produzindo um gado cada vez mais de qualidade, novas raças introduzidas aqui, muito gado no Brasil, muita raça que você não tinha contato, hoje você já vê de maneira muito mais visível no setor, né? A gente vê que também o consumo no mercado interno mudou um pouco também de novas raças, então a gente vê assim uma expectativa positiva para a parte de exportação aí do Brasil esse ano, né? A gente vê que o mercado interno continua sendo o principal driver, mais de 70% da demanda de carne bovina do Brasil, mas o mercado externo cada vez é uma realidade maior e o pecuarista também sente isso, né? O pecuarista está vendo que está interessante para ele, as premiações China estão no patamar de 5, 6 reais por arroba, está tendo um incentivo grande para o pecuarista fazer um gado cada vez mais qualidade, que esse gado que atende esse gado de exportação. Então a gente vê um cenário positivo também para a parte de mercado externo esse ano. E a exportação segue aquecida, né, João? Você falou aí do início. A primeira semana aqui foi de quase 40 mil toneladas, né? A gente vê que resultou aí num embarque diário de 8,1 mil toneladas por dia. E lembrando que ano passado começou com 5,3 mil. Então esse ano, a primeira semana já vai um pouco mais aquecido que a primeira semana do ano passado, né? A gente vê que já está um pouco mais aquecido. Então a gente vê que já deu o primeiro dado que saiu do CSEX aí, a gente já vê que as exportações devem prometer assim, um patamar legal. O dólar continua dando suporte, a gente vê o dólar aí nessa patamar de 5,3, né? Então a gente vê que o dólar está dando suporte para isso. Os frigoríficos cada vez mais estão sendo autorizados lá fora para exportar gado, então a gente vai sentindo. Nesse momento mais as exportações estão assim com um cenário de perspectiva positiva, não só do pecuarista, mas da indústria também do Brasil lá fora, cada vez mais está melhor posicionada, vamos dizer assim. Muito bem. E esse animal, para a gente concluir, esse animal entre 280 e 290 é um animal bem pago? A indústria consegue trabalhar bem com esse número? Ou ela vai tentar fazer alguma pressão? Enfim, qual a expectativa? Tecnicamente, esse nível é um nível que parece que o mercado está se ajustando a ele. Mas ele é, enfim, promissor em termos de faturamento para o frigorífico, em termos de remuneração para o produtor? Isso depende muito da conta de cada casa, né? A gente comenta muito do de pecuária, às vezes o 280 para você é pouco, mas para mim, para um outro fornecedor, o cara tem que ver, você tem que olhar a margem do pecuarista e a margem da indústria, né? Não pode olhar só o preço da arroba, né? Isso aí eu aprendi com meu pai, isso há 20 anos atrás. Não adianta muitas vezes a pessoa ficar muito apegada ao preço e não olha a margem que você está tendo. Isso é muito importante, né? Então, vai olhar a sensação que dá. A gente vê que a realidade tem aplicado isso, que está assim, nesse instante confortável. Alguns pecuaristas para reposição estão com mais dificuldades, outros com menos. Como também os frigoríficos. Tem frigorífico que tem uma capacidade maior, tem umas escalas mais preenchidas, ele se permite pagar um 290, 295 e ainda continuar com a margem bem interessante lá fora. Então depende muito. Assim, esse gado de exportação, por exemplo, não é uma realidade de toda a indústria, nem todos os frigoríficos do Brasil estão autorizados lá fora a exportar esse gado. Então, assim, isso vai depender da conta interna de cada casa, tanto do pecuarista quanto da indústria. Mas, de fato, isso está assim, nesse momento, está tudo indicando que esse tem sido um patamar de preço que está trazendo um certo nível de conforto para o pecuarista conseguir repor e também a indústria conseguir ofertar a carne no mercado interno e também no mercado externo. Boa. João Otávio Figueiredo, meu caro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pela sua análise. Volte sempre, meu caro. Alexandre, eu só queria fazer um comentário aqui, agradeço pela oportunidade da entrevista e contar que a gente está muito entusiasmado, aí a GPB da TAG, o balizador, está cada vez mais calibrado, a gente faz aí o pedido para que o pecuarista continue informando o seu negócio, agradecer que a gente teve um nível recorde de informações no ano passado, e estimamos aumentar esse ano, esperamos agora aí até março nosso aplicativo ficar pronto, nesse primeiro trimestre ainda, que vai ser o lançamento no mercado muito legal do aplicativo GPB da TAG, que vai ser uma ferramenta mais legal ainda para poder facilitar que o pecuarista continue reportando os seus negócios. Vai ter muita novidade na ferramenta. Eu espero aqui
lá para fevereiro poder já trazer um pouco mais de detalhes para vocês aqui em primeira mão de como está o nosso aplicativo, como está sendo o desenvolvimento. A gente está muito entusiasmado com esse começo de ano, a gente quer aí trazer mais esse insumo para ajudar o pecuarista, está suportando o pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço. E só lembrando, o GPB Datagro já virou referência de preço também, né? Ele traz uma referência de preço para o mercado, né, João? Alexandre, isso é muito importante. Quanto mais referências de preço a gente tiver, mais pessoas trabalhando nesse sentido, buscando transparência de mercado e refletir o mercado com realidade, com independência, assim, tanto do lado do produtor ou da indústria. O que é importante para a gente, a nossa política interna é essa, assim, de estar sempre independente, estar sempre procurando trazer de fato o que está acontecendo no mercado, não assim tomando partido de alguns outros lados. O mais importante é isso, um levantamento isento, que é feito de maneira transparente, onde todos podem acompanhar nossas negociações. Então, esse sempre foi o intuito do GPB, e a Datagro entrou junto nessa também com uma oportunidade muito legal de mercado, e a gente vai continuar trabalhando nesse sentido. A gente agora, com o aplicativo, vai ajudar bastante a gente conseguir alavancar, aumentar a amostragem e deixar, no fundo, o balizador cada vez mais calibrado e cada vez mais dialogando com a qualidade de mercado. Então, a gente está muito entusiasmado com esse começo de ano e vai vir muita novidade na pecuária aí. Legal. João, obrigado, um abraço, até a próxima. Muito obrigado, Alexandre. Um abraço para vocês, bom trabalho. Tá aí, João Otávio, lá da Datagro, aqui com a gente, analisando o mercado do boi. A Datagro trabalha aí com um patamar de preços oscilando entre 280 e 290 reais. Acha pouco provável uma consolidação aí dos 300, apesar de não descartar a possibilidade de negócios pontuais, como já vem acontecendo, e também fala que toda essa sustentação viria basicamente e principalmente da oferta, que segue bastante curta e sem perspectiva aí, de aumentar, pelo menos nesse curtíssimo prazo. Tem também o fator exportação, que na primeira semana veio bom, né? O volume de exportação foi muito bom, ficou inclusive acima do mesmo período do ano passado, bem acima do mesmo período do ano passado. Resta saber se essa tendência se consolida também ao longo de todo o mês de janeiro. Amanhã, muito provavelmente, a gente vai ter novidades aí da SECEX, e todas as informações você acompanha com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês como estão as negociações, os preços lá no Mercado Futuro, lá na B3 em São Paulo. De olho na tela, mercado recuando para janeiro, R$ 288,80, queda de 0,33%. Fevereiro também caindo, R$ 289,25, queda de 0,19%. O março subindo nesse momento 0,05% a R$ 278,10, e o maio caindo 0,18% a R$ 279,15. Indicador CPEA da última sexta-feira fechou a R$ 287,90, com queda de 0,79%. Muito bem, são os preços de hoje, a gente fica por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência, e convido para continuar aqui com a gente. Tem na sequência João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.